Senhor falou comigo hoje pela manhã. Eu estava terminando de escrever esse sermão. E eu falava, Deus, será que eles vão aguentar? Porque para mim está apertando. E o Espírito Santo falou para mim, aqueles que são meus vai aguentar. Amém? O tema que eu vou pregar hoje é inimigos da cruz. Repete comigo, inimigos da cruz. Fala para essa pessoa que está do seu lado, só por essa vez e não mais. Fala, existem muitas pessoas que são inimigos da cruz. E pasmem, essas pessoas não estão lá fora. Estão dentro da igreja. Eu chorei, irmãos. Eu chorei. Eu me emocionei. Porque primeiro corta aqui. Aqui. E eu quero ler todo o texto. Eu quero ler o capítulo inteiro. Hoje eu pretendo acabar até mais cedo o culto, que eu tenho uma reunião após o culto com os músicos. E a partir do versículo 1, eu quero que você leia. Eu vou estar lendo versículo a versículo, até chegar no versículo da pregação. Mas eu quero ler o capítulo todo de uma forma diferente, interagindo com você e interpretando algumas coisas, amém? Então, se você tiver de posse da Bíblia física, melhor ainda. Se não, acompanhe no telão, né? E talvez a minha versão um pouco diferente, mas eu quero ler na minha versão aqui, tá bom? No demais, irmãos meus, é Filipenses 3:1. No demais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é motivo de pena, preste atenção, não me é motivo de pena reescrever as mesmas coisas, pois é para a vossa segurança. Então o apóstolo Paulo, como eu digo aqui para o pessoal que estuda comigo, os discípulos que estudam a Basileia comigo de quarta-feira, que o ensino hebraico, a escola hebraica, a escola de Jesus, ela trabalha com repetição. Fala assim, repetição. Então, o que o apóstolo Paulo aqui? Eu estou reescrevendo. Ou seja, é necessário reescrever as mesmas coisas para a vossa própria segurança. Então, é necessário. Então, daqui em diante você vai ver, quem sabe eu falando, de repente pregando mesmas coisas aqui. Pastor, mas isso eu já ouvi, tem que ouvir de novo. Paulo trabalhava com repetição, estou provando para você aqui. Porque a escola hebraica, ela trabalha com repetição, até que aquilo entra no teu espírito e você pratique. A escola grega não, ela passa o conhecimento e você se vira. Não é assim? Qual que é a escola grega, pastor? É a escola que nós temos hoje na atualidade. Portanto, que é professor e aluno. Quem estuda, faz faculdade, chega lá, o professor joga a matéria na lousa e você que se vira. Sim ou não? Quem estuda aqui? Quem faz faculdade? Erga a mão. Quem estuda? É dessa maneira? Você corre atrás. Então esse é o ensinamento grego. Mas o ensino, a escola de Jesus era a escola hebraica. A escola hebraica, ela trabalha diferente. Como que ela tem um mestre e tem os discípulos. E a regra é, qual que era a regra da escola hebraica? Você me vê fazendo, depois eu faço com você e depois você faz sozinho. Era assim. Repetindo, como que era? Você me vê fazendo, depois eu faço com você, para você aprender melhor, e depois você faz sozinho. Jesus ficou 3 anos e meio com 12 homens, gerando Cristo dentro deles durante 3 anos e meio. Jesus ensinou, fez com eles e depois deixou eles fazer sozinho. Amém? É assim que funciona o método de ensino da igreja, de Cristo. Então não adianta eu vir todo domingo, toda semana, trazer e jogar conhecimento em cima de você, e você ouve na outra semana, já não lembra de nada, não pratica nada, não vive nada, e está
da mesma forma, não tem mudança e não tem transformação. Então já quero deixar inaugural aqui, de uma forma explícita, aproveitando que é domingo, que nós vamos trabalhar um método de ensino hebraico. Ou seja, até a ter transformação, até você aprender a fazer sozinho, até entrar no teu espírito. Assim como Paulo dizia, está falando, eu reescrevo as mesmas coisas. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos que mutilam o corpo pela incisão e pela circuncisão. Então Paulo está advertindo a igreja de Filipe. Bom, detalhe, Paulo quando escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Ele estava preso numa prisão domiciliar e de lá ele estava escrevendo essa carta para a igreja de Filipos. Quem me entende, diga amém. Então ele reescreve, ele adverte, ele dá aqui 3 classes: cães, maus obreiros e os religiosos, né? Quem que é os cães que Paulo fala aqui? É aqueles que os profanam, aqueles que profanam a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e profanam ela, aqueles que pegam o santo e profanam e sujam o santo. A Bíblia chama isso de cães. Cães, pessoas que não têm temor nenhum. Ele acaba de ouvir o santo e sai para profanar. Isso é um cão. Paulo fala, guardai-vos dos cães, pessoas que não têm temor nenhum. Depois a segunda classe que ele adverte, maus obreiros. Meu Deus do céu. Por que maus obreiros? Porque tem muitos maus obreiros. E os maus obreiros, irmãos, preste muita atenção. Quero que todos prestem atenção. Os maus obreiros é pior ainda, por quê? Porque eles são frente, eles são vistos, eles são observados, eles são assistidos. Então todo mundo que é obreiro aqui, que faz alguma coisa, por mais que você ache que é irrelevante, tem alguém te olhando. E a tua conduta, a tua maneira de ser, a tua forma de ser, aquilo que você fala, as pessoas estão observando. E se você é um mau obreiro, você está escandalizando, você está interferindo o reino de crescer, você está atrapalhando o reino de Deus, você está atrapalhando as coisas de Deus. Então Paulo fala, guardai-vos dos maus obreiros. Identificou um mau obreiro, um mau pastor, um mau líder, um mau músico, um mau cantor, seja um mau, sai fora. Sai fora. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão arrecadando juízos para si. Como assim, pastor? Quantos lembram naquele dia que Jesus, Senhor, em teu nome eu preguei, eu cantei, eu expulsei demônios, eu toquei, eu dancei, eu pulei, eu sapateei. O que Jesus vai falar? Vamos transliterar para aquilo que nós estamos pregando. Maus obreiros, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, maus obreiros, irmãos, vai ter um juízo violento de Deus. Então, a outra categoria que ele fala é aqueles que mutilam o seu corpo com incisão, ou seja, eram os judaizantes da época, que eles queriam mostrar a justiça própria, igual foi falado aqui ontem, através dos seus gestos, através de atitudes religiosas, pessoas religiosas, aqueles que gostam, desculpa a expressão que eu vou usar, rotar santidade, pessoas que querem mostrar o externo, mas por dentro é um sepulcro caiado, fedido. Querem mostrar santidade diante das pessoas, querem mostrar que são crentes, querem mostrar, mas só Deus sabe como que é a vida, o particular, o casamento, a família, compra, não paga, é devedor, é caloteiro, é um maldito.
Esses aí são o quê? Os religiosos. E todo domingo está na igreja, todo culto está na igreja, mas não muda. Religioso. Então Paulo fala de quê? De religiosos. Paulo fala de maus obreiros. E Paulo fala de quem mais? Dos cães. Versículo 2, agora o 3. Porque nós somos da circuncisão, os que servimos a Deus pelo Espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Ou seja, eles acreditavam nas obras da carne, os judeus. Tem que circuncidar, tem que fazer isso. E Paulo falou, não, nós já fomos resgatados em Cristo, nosso coração já foi circuncidado em Cristo. Nós vivemos pelo Espírito, porque o reino de Deus é espiritual, não é terreno. Amém? Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Aí Paulo começa a falar, eu podia confiar na carne, pois se há alguém que acredita que pode se gloriar na carne, digo-vos que eu tenho maior motivação para tal. Por quê? Porque eu sou circuncidado ao 8º dia, ou seja, sou judeu de nascimento, circuncidado, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, e fui fariseu. Fariseu, irmãos, era na questão religiosa, era patente maior. Fariseu, tinha os saduceus e os fariseus. E Paulo fala que ele era fariseu, sou circuncidado, sou de Israel, hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim. Se for para me gloriar, para mim ser religioso, irmão, não tem mais religioso do que eu. E ele continua falando, acompanhe comigo. Quem sabe você nunca viu pregando assim, mas muitas coisas vão mudar para melhor aqui, amém, irmãos? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, versículo 6. Perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei, de uma vida irrepreensível. Quem lembra que Paulo perseguiu a igreja? Por quê? Porque ele era religioso, ele estava ali, né, ele foi treinado aos pés de Gamaliel, escola hebraica de repetição, tudo estava dentro dele, a lei estava cravada nele, ele não conhecia Cristo ainda, então ele cumpria a religião ao pé da risca, e ele perseguiu a igreja, ele mesmo fala, até que ele se encontrou com Cristo. E olha o que ele continua dizendo, no versículo de número 7, mas essas coisas que para mim eram lucro, quando eu era cego, isso aí para mim era status, religiosidade, honra, posições, isso aí que eu tinha como lucro, hoje eu considero como perda por causa de Cristo. Oh, glória a Deus. Olha o versículo 8, assim considero todas as coisas como perda, pela iminente grandeza do conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso que ele diz, porque tenho perdido todas essas coisas, a qual reputo como esterco. O que é esterco, irmão? Cocô de animal, fezes de animal. Olha só, eu comparo tudo isso aí como fezes de animal. Ou seja, isso aí para mim não importa mais. Enquanto luto para ganhar a Cristo. Olha só, a minha preocupação não é mais ser um religioso. A minha preocupação não é as minhas credenciais. A minha preocupação não é a posição, como que as pessoas me olham. A minha preocupação agora é ganhar a Cristo. Ganhar, olha que coisa interessante. Ganhar a Cristo. Eu quero ganhar a Cristo. O meu intuito, o resto agora para mim, eu considero como esterco. Fezes. Que discurso extraordinário. E olha o que ele fala do 9. Isso aqui é maravilhoso. Versículo 9. O meu anelo. Versículo 9. E o meu anelo é ser achado unido a Ele. Unido a quem? A quem, irmãos? A Cristo. Não tendo em mim mesmo nenhuma justiça que vem da lei, mas aquela que é pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, eu não estou preocupado com a justiça, com a lei dos homens, porque isso aí não vai me salvar, vai me condenar. Eu quero ganhar a Cristo, eu quero me unir a Ele, porque a minha fé em Cristo que vai fazer a minha justiça, que vai vir de Deus pela fé. Olha que sermão que Paulo prega. A fim de que eu conheça, olha só, irmão, olha que o apóstolo Paulo está falando.
cara estava preso por causa de Cristo. E parece que Paulo, ele fala aqui de um jeito, que ele se coloca, Kemuel, como se ele fosse uma pessoa rasa na fé. Olha o que o apóstolo Paulo fala: a fim de que eu conheça Jesus e o poder da sua ressurreição, e tenha comunhão com os seus sofrimentos, para tornar-me semelhante à sua morte. Sabe o que Paulo está falando assim? A minha preocupação é conhecer Cristo. Agora eu te pergunto, quero abrir um parênteses aqui. Cada culto que você vem, qual que é a sua preocupação? Qual que é a nossa preocupação quando se reunimos? A preocupação de Paulo dentro da cadeia, Alex. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero me unir a Ele. E olha o que ele fala aqui. E eu quero o poder da ressurreição. E tenha comunhão com o seu, ou seja, eu quero ter comunhão com os sofrimentos dele, para tornar semelhante à sua morte. Ou seja, assim como ele morreu, foi entregue, assim como ele sofreu e foi entregue, assim como ele renunciou, foi entregue, como ele padeceu, foi entregue, eu quero fazer parte desse sofrimento. Que loucura, hoje em dia o que todo mundo quer correr do sofrimento, hoje todo mundo quer correr de luta, de problemas. Paulo não, eu quero fazer parte desse sofrimento. Por quê? Porque eu fazendo parte desse sofrimento, eu morro a morte dele. E eu morrendo a morte dele, eu também ganho a ressurreição dele. A maior preocupação da igreja tem que ser o que? A ressurreição. O que é a ressurreição, pastor? A salvação. A vida eterna. O objetivo de você buscar a Cristo é a vida eterna. E olha o que ele continua dizendo no versículo 11. E ver se poderei alcançar a ressurreição do... e ver se ainda eu vou... Paulo, ele fala assim. Se Paulo fala assim, imagine eu e você. Se o maior apóstolo, o maior implantador de igreja fala desse jeito assim, e ver, né, se eu vou poder alcançar, pastor Raimundo, a ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado. Um cara desse falando isso já fala, já está no céu. Mas Paulo era modesto, porque o sermão dele aqui era um sermão expositivo, orientador. Não que tenha alcançado, nem que seja perfeito, mas prossigo com o fim de alcançar o objetivo pelo qual Jesus Cristo me alcançou. Ou seja, Cristo, ele me alcançou por um objetivo. Cristo alcançou você, alguém pregou para você, seu coração abriu, você está aqui hoje, você batizou, ainda não, mas o fato de você estar aqui essa noite, é porque Cristo tem um objetivo, há um objetivo por trás disso na tua vida. E Paulo fala, eu quero atrás desse objetivo, como se diz, eu quero saber por que Ele escolheu a mim. Porque eu. Quantas pessoas estão aí no mundo uma hora dessa? Quantas pessoas estão perdidas? Embriagadas, drogadas, perdidas. Entregue ao mundo, entregue a Satanás, entregue aos demônios. E um dia, quem sabe, você também estava entregue na perdição, na aflição, na dor, na promiscuidade, mas Cristo alcançou você por um objetivo e te trouxe, e você está aqui essa noite. Qual é o objetivo disso? Pastor, o objetivo meu é eu tocar teclado, é tocar bateria. Não, irmãos, vai além. Vai além. O objetivo é além. Há um propósito, e Paulo sabia disso. Objetivo, ao versículo 13, meus irmãos, eu em mim mesmo não considero havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço que das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus, por meio de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? O meu passado, porque o passado de Paulo foi um passado horrível. Segundo alguns historiadores, irmão, Paulo ele ordenou mortes.
Paulo, ele viu ali mulheres ficando viúva, porque ele ordenou o assassinato na época da perseguição da igreja. Paulo foi cruel, foi religioso. Paulo teve que, quando ele se converteu, ele teve que sair fora da igreja e ficar lá no deserto de Bereia 3 anos e meio. E aí, por quê? Porque ele não podia congregar na igreja de Jerusalém. Pergunta para mim por quê? Como que ele vai congregar com a mulher que o mês passado ele matou o marido dela? Você acha que a igreja ia confiar nele? Tinha ali pessoas que o mês passado ele deu ordem para matar o marido, o filho. Então a igreja não conseguia. Então Deus teve que tirar ele. Porque o povo ainda ficou meio assim, ele está se infiltrando no meio de nós, para matar nós. Mas depois que ele recebe as marcas no corpo dele, que ele fala, eu tenho as marcas de Cristo. Agora você imagina quando ele voltou para a igreja de Jerusalém. Aí a igreja acredita nele. Por quê? Olha essa cicatriz aqui, foi uma pedrada que eu recebi quando eu entrei lá na cidade. Olha aqui essas marcas aqui, foi chicote por amor a Cristo. Aí sim, agora sim, realmente, nós vemos que você se converteu. E Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por quê? Isso é muito importante na nossa vida cristã. Porque nós temos a mania de ficar trazendo o passado, coisas que passou e jogando no presente. Coisas que passou e jogando no presente. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso vai atrasar a tua vida. O passado não vai te fazer prosperar. O passado não vai fazer você progredir. O passado não vai fazer você caminhar. O passado só vai atrapalhar o teu alvo, o teu objetivo, o teu chamado, a tua vocação. Ah, rapaz, mas lá no passado aconteceu isso, lá no passado eu fui traído, lá no passado eu perdi isso, lá no passado me maltrataram. Irmão, esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para a vocação que é Cristo. Que lição! Oremadarache, mandarasse. Prossigo para o alvo. E ele fala, para o prêmio. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, quando você prossegue para o alvo, tem um prêmio. Tem prêmio para a igreja, irmãos. Qual que é para o prêmio da suprema vocação de Deus? Aleluia. Por meio de Jesus Cristo. Já estou chegando na mensagem. Assim que todos que somos maduros, agora preste atenção, fala comigo, o maior problema da igreja hoje, sabe o que é? Crente velho que ainda não amadureceu. Pessoas que estão anos na igreja e ainda não alcançam a maturidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Quem não é maduro não pode receber herança. Quem não é maduro não pode usufruir de herança. Quem ainda é menino na fé, irmão, eles não diferem nenhum de um escravo. Coloca para mim, depois você volta, tá bom? Gálatas 4:1. Quero ler esse texto para você. Só vou ler, não vou nem explicar porque o texto em si. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, o herdeiro é menino, é senhor de tudo, mas nada difere do servo. Por quê? Passa, por favor. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então você aqui é filho de Deus. Você alcançou. Só que a pergunta é,
Você é um filho maduro ou você é um filho menino? Que ainda não difere de nada dos tutores ou do escravo. É senhor, tem herança, mas não pode usufruir. Você tem coragem de dar o seu carro para o seu filho de 10 anos dirigir? Por que você não dá? Porque ainda é menino, ainda não alcançou maturidade. Você tem coragem de viajar, ficar 3 meses fora, deixar sua filha de 15 anos sozinha em casa? Por quê? Porque ainda é menina, ainda não tem maturidade, ainda tem que ficar debaixo de tutela, não pode usufruir herança, porque é menino. Está cheio de crente velho na igreja, que ele não vê milagre, a vida dele está travada, porque ainda é menino. E Paulo fala aqui, assim que todos somos maduros. Paulo já está, vocês são maduros, né? Não tem menino aí não, vocês são maduros. Vocês aguentam receber uma correção? Vocês aguentam alguém chegar em você e falar, ó, isso que você está fazendo está errado? Você aguenta ser repreendido por alguém, por uma autoridade, por uma liderança? Você aguenta o seu pastor chegar para você e falar, ó, você está errado, tem que fazer assim? Ou você não aceita a correção? Qualquer coisinha já é motivo de você sair da igreja. Isso é o quê? Menino. Que não cria raiz. Pessoas que não criam raiz. E isso é um problema dentro da igreja. Pessoas velhas de anos de tempo, mas no espírito ainda menino. Não desenvolveu, não aprendeu, não entendeu, não sabe ainda. E o tempo passa, aí você fala, Deus não olha para mim, fulano, ciclano está indo de vento e popa. É porque quem sabe você ainda é menino, reclama de tudo, murmurador. Quem murmura é menino. Quem reclama, murmurador, reclama. Irmão, Deus odeia murmurador. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Se ela ficar brava com você, depois você paga um lanche para ela. Fala para ela, Deus odeia murmurador. O que é murmurador? É reclamão, irmão. Pastor, minha vida está travada. Vê se você não é murmurador. Vamos lá, próximo. Portanto, considero que aquilo que esteja alcançado onde que eu parei? Portanto, onde que eu parei, gente? 16? Portanto, considero que aquilo que já temos alcançado, sintamos o mesmo. Prossigamos no padrão, no mesmo padrão. O que ele está falando aqui, ó? Vamos prosseguir no mesmo padrão. Sabe o que significa? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que nós prossigamos no mesmo padrão, sintamos o mesmo, ou seja, que o mesmo sentimento que há em mim esteja em você. Por quê? Nós pertencemos a Cristo, nós temos o sentimento de Cristo. Então, se eu tenho o sentimento de Cristo, você também tem que ter o sentimento de Cristo. Nós temos que viver em irmandade, em comunhão, num padrão pertencente. Amém ou não amém? Bom, hoje eu vou pregar aqui, tá? Vou pregar bastante tempo aqui. Você vai entupir seu ouvido de tanta palavra hoje. Ou você quer deixar o menino rodar? O menino rodou já na conferência. Agora não é hora do menino rodar, não. É hora do menino sentar e comer. E virar maduro. Amém? Agora eu vou falar o 17. Irmãos, e isso aqui eu vou repetir. Porque se eu não tiver moral para repetir isso aqui, irmão, eu tenho que descer do altar. Paulo fala, irmãos, sede meus imitadores. E observai com cuidado aqueles que da mesma forma andam, segundo o exemplo que eu tenho dado. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ó? Vocês têm que me imitar. Imita a minha fé, imita. E ele fala para o povo, e observe com cuidado aqueles que estão me imitando. Por quê? A paternidade gera filhos. Paulo era pai espiritual deles.
Então o que Paulo está falando? Sejam meus imitadores. Se eu sou o pai espiritual de vocês, o pai é semelhante do filho. Quem está me entendendo, diga amém. Sede meus imitadores. E eu falo, irmãos, pode me imitar. O dia que eu não tiver moral para falar isso, eu tenho que descer do altar. Pastor, você tem defeito? Tenho. Mas eu tenho moral para estar aqui em cima. Minha vida é um livro aberto. Está aí minha esposa, minha vida, meus filhos, tudo. Pode investigar. Eu tenho moral. Então, sede meus imitadores. E a Bíblia fala em Hebreus: imitai a fé dos vossos pastores. Tem que imitar, irmão. Mas isso não é para quem frequenta. Isso é para quem pertence. Eu fiquei muito alegre. Fiquei muito alegre. Eu me emocionei. Eu demorei para responder. Não sei se ela percebeu isso. A esposa do Alex mandou uma mensagem para mim que a filha dele estava doente, talvez ia no médico, e ela mandou o seu áudio para mim ouvir. O Alex falando assim: nós vamos para a igreja, nós vamos orar, ela vai ficar melhor, nós não vamos perder o culto. Aí ela perguntou para mim: pastor, e aí, o que eu falei? Irmã, se o seu sacerdote, o marido seu, não tivesse falado nada, eu poderia dar algum palpite, mas ouça a voz do teu marido. Por quê? Isso é fé, irmão. Posso falar uma coisa para você? Não fique chateado comigo, não. Posso ou não? Pode ou não? A igreja, Jesus curava. Jesus curou cego, paralítico, tuberculoso, canceroso, curou? Agora, a igreja é um lugar de cura? Então, se você está doente, você fica em casa, não faz sentido. Então, nós estamos... Se eu estou doente, é aí que eu tenho que ir para a igreja. A não ser que você esteja de cama, não tem como levantar. Mas tirando isso aí, irmão, quando você fica doente em casa e você não pisa na igreja, você está mostrando que você não tem fé. Vou falar igual o pregador de quinta-feira. Pronto, falei. É, irmão. Quem acha que faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Ué, se Deus é um Deus de cura, de milagre, se a nossa igreja é uma igreja de milagres, de cura, de sinais, Deus está falando, se você ficar doente, você não vir aqui para receber, então o que nós estamos fazendo aqui? Vamos todo mundo fritar pipoca e vender na praça? Ué, você tem que gerar uma demanda. Eu vou, Deus vai curar, Deus vai fazer um milagre. E crer, irmão, e não voltar atrás na palavra, não voltar atrás. E declarar um milagre: está curado, está curado, está curado. Você vai ver, até o final do culto está curado. Agora, posso começar a pregar? Você aguenta? Fala para esse irmão, você aguenta mais meia hora? Ou já está com... manifestando um demônio? Qual demônio? Aquele que fica no relógio assim, ó. Esse é um demônio, né, que manifesta. É brincadeira, só para quebrar o gelo. Agora é palavra, tá bom? Porque há muitos que são inimigos da cruz. Porque há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Olha Paulo falando de novo, de repetição. Dos quais muitas vezes tenho falado, e agora repito com choro. Paulo estava dentro da cadeia. Ele fala: porque há muitos que são inimigos da cruz, que eu tenho falado para vocês, e volto a repetir, repetição. E ele fala com choro. Bom, o cara dentro da cadeia chorando, escrevendo essa carta. Inimigos da cruz. Na hora que eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? E olha o que ele fala no 19.
cujo fim é perdição, cujo seu Deus é o seu ventre, a sua glória é a sua vergonha, porque somente são sensíveis às coisas terrenas. Esses homens, que o apóstolo Paulo, esses inimigos da cruz, ele dá aqui 3 adjetivos. Mas quem é esses inimigos da cruz? São pessoas que dizem seguir Cristo. Olha os inimigos da cruz quem são? São pessoas que rejeitam o estilo de vida da cruz, vivem para satisfazer os seus desejos e só possuem mentalidade terrena. O inimigo da cruz não é necessariamente perseguidores, irmãos, pessoas que estão perseguindo a igreja, não. São pessoas que querem, preste muita atenção, são pessoas que estão aqui na igreja, quem sabe está aqui hoje, sentado aí. Ele quer servir a Cristo, mas ele não quer renunciar ao mundo. Inimigo da cruz é pessoas que querem a salvação sem santidade. Ele quer ser salvo, mas fala palavrão, dá mau testemunho, não tem santidade. Quem mais é inimigos da cruz? São pessoas que ele querem a bênção, ele quer ser abençoado, faz o culto da campanha da vitória, a chave do apartamento, ele quer a bênção, ele quer, mas ele não quer obedecer nunca. Inimigos da cruz, pessoas que querem servir a Cristo sem renunciar. Inimigos da cruz, pessoas que querem a salvação, mas não querem a santidade. Pessoas que querem bênção e não querem obedecer. Esses são os inimigos da cruz, e nós vamos falar bastante agora sobre eles. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19, o fim deles é perdição. Aí ele fala, o Deus desse povo, o Deus do inimigo da cruz, dos inimigos da cruz, o Deus dele, Pedro, é o seu próprio ventre. Aí eu falei, não, Paulão, agora você pegou pesado. Não, Paulão do céu, agora você... O seu próprio ventre. Eu falei, Jesus, e agora? O que é isso que ele está falando? Aí eu fui estudar no grego, o que Paulo estava dizendo. Essa palavra ventre significa, no grego, koilia. Que eu tive que aprofundar, tive que estudar. O que eu estou pregando para você aqui, eu estudei no mínimo aí umas 4 horinhas, para falar meia horinha para você aqui. Koilia. Koilia que significa ventre, estômago, desejos interiores. Então ele está falando, o Deus dele é o seu próprio ventre. Então a raiz grega da palavra koilia significa ventre, o que ele falou. Estômago também, mas o que mais se encaixa aqui são desejos interiores. Ou seja, o Deus dele é os seus desejos interiores. É claro, se ele não renuncia a Cristo, quem que vai ser o Deus dele? A sua vontade. Isso pode envolver o quê? Uma coisa que poucas igrejas pregam: comida, glutonaria, e é um pecado que a cristandade mais comete, o pecado da glutonaria. Glutonaria é pecado. O cara já está almoçando, pensando na janta, jantando, pensando no café. Cara, não acaba logo esse culto para me comer. Glutonaria é pecado, irmão. Você comer exageradamente, além daquilo que o seu organismo precisa. Isso é pecado. E esse é um pecado que nós cometemos muitas das vezes. Pecado da glutonaria. Você pode ver que o homem sempre foi pego pela comida. Adão comeu, caiu. O diabo queria que Jesus fizesse faz a pedra aí se transformar em pão. Come! Queria pegar Jesus no quê?
no pecado da comida, encher teu ventre, faz a tua vontade. Seja um glutão, encha teu ventre, peca. Jesus resistiu, venceu a tentação. Então preste muita atenção. Um pecado que muita gente não percebe, glutonaria, vigia, irmão, se policia nisso. Seja justo naquilo que vai, comeu, te sustentou, amém. Tem gente que ele come mais do que o olho. É ou não é? Fala, ei Jesus, agora você me lascou. Pastor, eu não consigo comer menos que 3 vezes. Glutão, tem que melhorar, pecado. Amém ou não amém? Ô louco, pastor, irmão, a palavra que corta aí, corta aqui. Aí eu falei, Jesus, você está implicando com a minha barriguinha, né? Aí fica com o demônio do... Deixa eu ficar quieto, não ia falar um negócio aqui. Perdão, Jesus. Não posso falar isso, não. Oh, Deus, cada coisa que eu penso, meu Pai. Limpa a minha mente. Eu ia falar isso, meu Deus, se eu falo isso, Pai. Eu ia arrumar muito problema. Graças a Deus que eu segurei a língua. Vamos lá. Outra coisa, o Deus do ventre, o Deus da sua própria vontade. Pessoas que o problema dela é dinheiro, ela é mesquinha, ela é avarenta. E tudo que ela faz para Deus, ela taca na cara de Deus. Aí o Deus dessa pessoa é o ventre dela. Amém? Amém? Ai Deus, eu sou, Deus eu dou, eu faço isso para... Tá atacando, não, a semente não morreu, a semente ela tem que cair no altar e morreu. Sua oferta tem que cair aqui e morrer, esquece. Agora você, a única coisa que Deus pede para fazer prova é do dízimo, o resto, irmão, cala-te. E é para fazer prova você e Deus. Não ficar reclamando. Amém? Eu sou dizimista, bati o carro, pô. Entendeu? Tá atacando na cara de Deus, irmãos. Olha, você acha que Deus é menino? Deus é santo. Amém ou não amém? Aí eu fico imaginando Deus olhando lá e disse, rapaz, você deu porque você quis. Ninguém botou uma arma na tua cabeça para você dar, não. Então você pode ver que tem pessoas que o que mais pega nela é dinheiro. Por quê? É o Deus dela. Quem está me entendendo, diga amém. Qual que é o outro pecado do próprio ventre? Sexo, fornicação, adultério e promiscuidade sexual. Irmão, fornicação, você está servindo o Deus do seu ventre, porque é um desejo do seu coração. Fornicação, você vai cair na perdição, está escrito aqui, ó. Fornicador. Pessoa que está, o seu Deus é o seu ventre, é perdição. Promiscuidade sexual. Tem gente que é casado e ainda vive promiscuidade sexual. Vira e mexe, você cata o celularzinho lá para ver um videozinho. Promíscuo. Está servindo o seu ventre, seu desejo. Não é só homem não, tem mulher também. É ambos. Então tem casamento que tem promiscuidade sexual. Namorados com fornicação. Adultério. Isso tudo aqui, irmão, é contra a cruz. Todas as pessoas que praticam isso são inimigos da cruz. Tem pessoas que o negócio dela, o ventre dela é o status. Eu quero ter status, eu quero ter posição, eu quero ser visto, eu quero ser aplaudido. Glória a mim! Tem pessoa que se você não elogiar ela, se você não pegar na mão dela, não dizer como você é bonitinho, ele fica triste, ele entra até em depressão. Se você não cumprimentar, se você não abraçar, se você não falar, não estou falando que a gente não tem que dar carinho, tem que se dar carinho, tem que se dar amor. Mas tem pessoas que o ventre dela, o desejo dela é o status. Eu quero a posição, eu quero meu nome, minha foto, meu isso, meu aquilo. Inimigos da cruz. Agora eu te pergunto, tem dentro da igreja ou não tem? Fala forte, irmão.
Tem ou não tem? A igreja de Cristo, não estou falando só aqui, está cheio de inimigos da cruz. Vaidade, luxúria, auto-idolatria, inimigos da cruz. Você sabia que tem pessoas que elas se auto-idolatram? Auto-ego, pessoas com ego alto, orgulhosas, praticantes de luxúria. Vaidade extrema, porque tudo que é extremismo, irmão, sai da normalidade. Inimigos da cruz. E tem pessoas que ele só vive com o inimigo, que o desejo dele é sempre o conforto. E ele faz tudo para ter o conforto. Ele vive em função disso. Não que o conforto seja pecado, mas é o extremismo, o Deus dele é isso. Ele quer um conforto extremo. Você percebe que isso aqui é tudo obra da carne? É tudo que é contra a Deus. Tudo aquilo que se torna seu Deus, irmão, você se torna um inimigo da cruz. Agora eu já estou encerrando. Você não está, parece, você não está ouvindo nenhum glória a Deus hoje. Está esquisito. Mas vamos lá. Aí ele fala, a glória deles está na vergonha. Aí eu, como assim a glória deles está na vergonha? Isso aqui é forte. Isso aqui vai sair um glória a Deus. Eles têm orgulho justamente daquilo que deveria produzir arrependimento. É quando o pecado que ele comete deixa de constranger ele. É quando o pecado se torna normal na vida deles. Vira glória, em vez de constranger, em vez de levar para o arrependimento, vira glória. São pessoas que pecam conscientemente e ainda se gloria do pecado. Fala, o sangue de Jesus tem poder. E é isso que o diabo mais tem feito. Ele quer normalizar o pecado. Ele quer normalizar aquilo que ofende a Deus. Ele quer normalizar aquilo que é contra a cruz. Inimigos da cruz. E eu encerro agora com a última qualidade, o último adjetivo aqui, ó, versículo 19, o final, olha o que Paulo fala. Ele fala da ventre, fala da glória, e o último, porque somente são sensíveis às coisas terrenas. Aqui o bicho apertou, o bicho pegou. Os inimigos da cruz só são sensíveis às coisas terrenas. Não é sensível às coisas espirituais. Meu Deus. A palavra grega que fala aqui nas coisas terrenas indica uma mente continuamente ocupada com o mundo. Não significa trabalhar ou possuir bens. Significa viver apenas para essa vida. São pessoas, olha aqui para mim, que ele está na igreja, mas ele vive apenas para as coisas desta vida. A preocupação dele, a vida dele é viver o terreno, só. Não pensa nas coisas espirituais, não pensa em nada. Ele só quer as coisas terrenas. Não são sensíveis às coisas espirituais. A sensibilidade dele é só as coisas terrenas. Você acha que vir na igreja 2 vezes por semana, fazer alguma coisa, né? Fazer qualquer coisa, tocar um instrumento, cantar, pregar, isso é suficiente, irmão? Isso seria justificativa para dizer que está pensando nas coisas espirituais? Não. Em tudo que fazemos na vida, e onde Deus te coloca, você deve em primeiro lugar estabelecer a realidade espiritual e depois a terrena. Como assim? Como assim? Deus me colocou para me trabalhar aqui. A primeira coisa que você tem que perguntar a Deus: qual que é a minha missão neste lugar?
Mas você não faz isso. Não, eu estou aqui para ganhar dinheiro. É só terreno. Você tem que entender que você é um ser, você foi salvo por Cristo, o Espírito de Jesus te vivificou. Você é um cidadão do céu. E é o espiritual que rege o natural. Você não é mais do mundo, você está em Cristo. É o espiritual que rege o natural. Deus te colocou em algum lugar. Tudo bem, você entrou lá para ganhar dinheiro, mas a primeira coisa que você tem que fazer: por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão aqui? Quem que eu tenho que pregar? Quem que eu tenho que ganhar? O que que eu tenho que fazer? Qual que é a sua missão? Agora a gente ora perguntando isso? Não. Não, aqui é meu irmão. Irmão, você não pode separar a sua vida terrena da espiritual. Tem que ser espiritual terrena, espiritual terrena. Aí você separa. Não, aqui é trabalho. Aqui não falo, não. Está errado. Deus te colocou lá para uma missão. Deus te colocou. Ah, pastor, por que eu estou aqui nessa igreja? Tem uma missão. Você já perguntou para Deus por que você está aqui? Ah, eu estou aqui, pastor, porque eu gosto de... Não, irmão, para de graça. Você está aqui porque Deus tem algo com você. Há uma missão. Por que, Pedro, que Deus tirou você lá e trouxe você aqui, Pedro? Sua família, Pedro, tem uma missão, tem algo aqui, Pedro. O espiritual rege o natural. Você precisa se atentar nisso. Mas o que a gente faz? A gente separa. Só é sensível às coisas terrenas. Você quer ver como que a igreja está terrena? Você quer ver como que a igreja está terrena? Fala para mim qual que foi a última vez que você orou. A Bíblia fala que tem 9 dons espirituais. Qual foi a última vez que você orou pedindo um dom para Deus? Uma coisa espiritual. Fala para mim aí. Fala para mim qual foi a última vez que você orou. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que você orou, vou fazer essa semana, vou buscar, que eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Qual foi a vez? Qual foi a vez que você orou pedindo dom de línguas, dom de interpretação de língua, dom de cura, dom da fé, dom de operação de sinais e maravilha, dom de milagre, dom da ciência, dom do conhecimento, dom da revelação? Qual foi o dia que você fez uma campanha, ou você veio para a igreja pedindo coisas espirituais? Por quê, pastor? Porque você só é sensível com as coisas terrenas. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos anos mais você vai viver? Você acha que você vai viver mais quantos anos? Ah, pastor, eu chego nos 70, 80. Será? Depois que você morrer, e aí? O que você vai apresentar? Qual o destino da tua vida? Se você for salvo, você acha que você vai escapar de julgamento? Tem um tribunal de Cristo, irmão. O que o tribunal de Cristo faz, pastor? O que ele faz? Ele vai julgar tudo que você fez e não fez. Tudo que você fez e não fez, você vai ser julgado, irmão. Pastor, depois de salvo, depois de salvo ainda tu vai tomar disciplina. Tu vai tomar chicote, irmão. Por que você não fez? Por que você só se preocupou com as coisas materiais? Eu te coloquei lá para fazer a diferença, por que você não fez? Eu te coloquei lá para fazer isso, por que você não fez? Ah, só desculpa. Foi bom em desculpa a vida toda. Só sabe da desculpa. E fica igual aquelas horas. Oh, Jesus, não posso falar isso. Isso aqui não dá. Deixa eu melhorar aqui. Tá bom, pai, mas calma. Qual foi a vez? Aí, irmãos, quando vem uma luta, uma dificuldade,
um problema, espera dar ruim no casamento, espera dar ruim na saúde, espera dar ruim no meio dos filhos, espera aparecer um câncer, um nódulo, uma doença, alguma coisa, espera dar mal, espera um filho se perder, uma filha se perder, aí vem na igreja, né? Oh Deus, coitadinho dele. Mas quantas coisas negligenciou de Deus? Quantos cultos que Deus ficou te esperando aqui, ó, que era o dia de Deus te marcar, e você não veio, foi vencido pela tua carne, foi vencido pelas coisas terrenas. As coisas terrenas, teu cansaço, tua canseira, sempre fala mais alto do que a voz de Deus. Sempre fala mais alto. A voz de Deus nunca sobressai. Pastor, existe isso? Às vezes, irmão, existe dias específicos, dias de vitória, dias de visitação. Leia a Bíblia, você vai ver que teve dias de visitação, dias de milagre. E às vezes Deus estava te esperando aqui, um domingo, aquela noite, queria marcar a tua vida, que o homem de Deus ia pôr a mão na tua cabeça, que Deus ia liberar algo na tua vida, e você não veio. Foi vencido. Ai, pastor, mas para que também tanto culto? Ah, é? Você está com cabeça de mente terrena. Eu busco Deus na minha casa. Não, tudo bem, na sua casa é obrigação, mas comungar e congregar também é obrigação. Depois você lê na sua casa lá Hebreus 10, 25. E Atos capítulo 2 fala que ele se reunia todos os dias. A igreja primitiva se reunia todos os dias nos templos e partia o pão na casa. Todos os dias eles se reuniam no templo. E você vem 2 vezes por semana e ainda está morrendo? Está achando ruim? Para de graça, irmão. Toma uma posição hoje. Muda a tua vida hoje. Busca as coisas espirituais. Para de dar ouvido às coisas terrenas. Começa a ouvir a voz de Deus. São somente, se você, desculpa falar, mas não vou pedir desculpa não, porque está escrito aqui, se você só é sensível às coisas terrenas, você se tornou inimigo da cruz. Inimigo da cruz, aqueles que o Deus é o seu próprio ventre. Inimigo da cruz, aqueles que se gloriam em si mesmos, seus pecados. Inimigo da cruz, aquele que não é, que são sensíveis somente às coisas terrenas, são inimigo da cruz. E as igrejas estão cheias de gente inimigo da cruz, irmão. Chegou a hora de mudar. É hora de tomar uma posição. É hora de você escolher o que você quer. Para de ser frequentador, seja pertencente. Eu preciso pertencer, igual Paulo. Eu quero me unir. Deus me colocou aqui numa igreja para comungar a fé, comunidade evangélica, Fructificai Church. Eu me coloquei como membro dessa igreja, eu me coloquei como alguém aqui dessa igreja. Então para que Deus colocou aqui? Se une a Cristo, se une ao propósito, se une à visão, se une àquilo que Deus quer. Vê o que Deus quer e vamos avante, irmão. Vamos avante. Vamos avante. Vamos avante. Muda de vida. Quem pode glorificar a Deus aqui hoje? Dá uma glória aí, só para... Evangelho é isso. Eu quero me unir a Cristo. Aí, olha o que o apóstolo Paulo fala, e eu já encerro aqui. Olha o que ele fala. Mas a nossa cidadania, o 20, está nos céus, de onde esperamos receber o nosso Salvador Jesus Cristo,
a qual transformará o nosso corpo mortal, o nosso corpo de humilhação, na semelhança do seu corpo de glória, segundo a operação do seu grande poder, o qual também que pode sujeitar o seu domínio, ou seja, o seu radar, todas as coisas. A sua cidadania não é daqui. Se você escolheu a Cristo, irmão, então não seja inimigo da cruz, seja amigo da cruz. O que a cruz quer? Renúncia, renuncie. O que Deus quer? Que você viva e busque as coisas espirituais. Então acorde, irmão, busca as coisas espirituais. Deus está louco para derramar dom aqui. Deus está louco para te capacitar. O Espírito Santo está louco para te encher. O Espírito Santo está louco para transformar a tua vida. A pior coisa que tem, irmão, a pior coisa que tem, e eu encerro aqui, é quando você está com você está sem fome, e alguém te dá um prato cheio para comer. Não é difícil? Pô, já estou cheio. É assim que Deus encontra a gente na maioria dos cultos. O Espírito Santo vem com aquele prato, mas de coisas espirituais. Aí ele chega para você, você está cheio só de coisas terrenas, e você não almeja o prato espiritual, você não almeja as coisas do céu. Igreja viva, fica de pé, apaga as luzes. As amarelas pode deixar acesa. Igreja não é lugar para frequentar. Ou você pertence ou não pertence. Aqui não é clube, aqui não é academia, aqui não é a firma que você trabalha. Aqui é sua casa. Se você não tem prazer de estar na tua casa, vai ter prazer de estar onde? Aqui é a família da fé, unida. É a família do sal. Aqui nós comungamos a fé. Pastor, por que é necessário a gente se reunir assim? Porque um forja o outro. Um vai forjando o outro. Nós temos que viver em unidade. Nós temos que viver em união. Tem que ter amor, irmão. Tem que ter amor. Eu estava lá na sala buscando Deus uma palavra. Entrou lá um irmão do nada e me deu um abraço, irmão. E aquele abraço que ele me deu renovou a minha vida. Por quê? Porque eu estou aqui na igreja e aquele abraço me renovou. Um abraço que você pode dar em alguém aí, irmão, pode mudar a vida de alguém. E ele é mandaravassuri, ele é mandas. Deus está buscando uma igreja que tem fome dele. Deus está buscando uma igreja que tem fome dele. Fome, fome, fome. Feche teus olhos. Bem baixinho agora os instrumentos. Põe a mão no teu ventre. O ventre é o símbolo das tuas vontades. É daí que fluem os seus desejos e vontades. Peça para o Espírito de Deus agora visitar o teu ventre, irmão. Fala para Deus que você quer mudar. Fala para Deus que você quer vir na igreja para adorar a Deus. Fala para Deus, Deus, eu não quero ficar indo na igreja para ficar em celular, para ficar batendo papo. Igreja não é lugar disso, irmão. Aqui é lugar de você entregar a sua vida para Deus. É lugar de você se prostrar. É lugar de você se render. Peça para Deus mudar os teus desejos. Fala para Deus tocar nas tuas vontades. Fala para Deus que você não quer mais servir o desejo do teu ventre. Fala para Deus que você quer fazer a vontade dele. Fala, irmão, faz uma oração aí agora. Abre a tua boca. Abre a tua boca e ora.
Vou dar um minuto para você orar. Ora, 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 ora. 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 Fala com Deus. Fala com Deus aí. Isso. Deus, eu não quero fazer as minhas vontades, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Ora, ora, clama, busca, clama, busca, clama, busca. Eu quero nessa noite. Eu não ia fazer isso não, mas eu senti no meu espírito aqui agora. Pastor, eu quero tomar uma decisão hoje. Eu quero pertencer mesmo a essa obra. Eu quero pertencer a Cristo. Eu quero pertencer a essa igreja. Eu quero pertencer a essa visão. Eu quero ser pertencente, pastor. Se você quiser tomar uma decisão, vem aqui para o altar que eu vou impartir algo sobre a tua vida aqui. Mas você que tem sede, vontade, fome, venha que eu vou impartir. Venha, venha, você que quer vir, pode vir. Pode se juntar mais. Você que diz assim, pastor, eu já pertenço. Então venha fazer retaguarda para esses que estão aqui no altar. É Jesus. Não adianta fingir que está tudo bem. Se pedir eu recebi perdão. É noite de concerto hoje. Mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei. Só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei na minha hipocrisia. Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Inteligente ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho. Quebra o orgulho, Senhor. Quebra o orgulho, Jesus. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. Aleluia. Segura. Amém. Bem baixinho. Feche os olhos, vocês que estão aqui na frente.
Tem mais alguém que quer pertencer? Não seja frequentador, seja pertencente. Oh Espírito Santo, eu peço um movimento agora espiritual. Se o Senhor está comigo nessa palavra, confirma ela agora nesses corações, de uma forma sobrenatural. Sopra teu vento. Põe um DNA espiritual neles, ó Pai. Põe um DNA espiritual neles hoje. Põe um DNA espiritual neles hoje. Põe um DNA espiritual. Eu imparto sobre elas, Senhor, o DNA espiritual dessa visão, dessa casa. Eu imparto, e que ela receba a cura interior agora. Que ela seja curada de dentro para fora. Descuide os braços, filho. Seja curada de dentro para fora agora. Que o fôlego de vida, o fôlego da vida que está em mim, traga vida sobre você agora. Receba o sopro de Deus. Recebe o DNA dessa visão. Fôlego da vida. Gere, dê fruto, dê fruto. Eu imparto agora o DNA dessa visão. Gere, dê fruto, faça a diferença. Que o fôlego da vida agora te enche. Eu imparto sobre a tua vida agora o DNA dessa visão. DNA de filho. Seja cheio. Demandou remanaramas. Chega a mandacaia, sai. Que aquilo que o teu coração deseja, que aquilo que a tua alma deseja, receba agora através dessa paternidade, dessa unção, desse DNA. Seja cheio. Dê fruto. Dê fruto. Recebe a paternidade, o DNA dessa paternidade. Seja cheio. Dê fruto. Eu imparto agora essa unção. Eu imparto agora essa unção. Seja filho. Seja cheio. Dê fruto. No nome de Jesus. Tem mais alguém? Seja cheio, Railton. Recebe essa paternidade. Ativa o chamado. Recebe essa unção. Esse DNA. Recebe em nome de Jesus. Esse DNA, essa unção. Esse poder. Em nome de Jesus. Mais um, hein? Pode aplaudir Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar.